Fala pessoal, aqui é o Lucas do canal Cataláxia e nesse vídeo eu vou falar de um mito que muita gente acredita, mas que é uma grande mentira e que distrai a gente do verdadeiro problema, e o mito é a superpopulação. Não, o mundo não está superpovoado, seja em qual sentido isso queira dizer de superpopulação. Então vamos logo para os fatos, vamos logo para o que eu quero argumentar, para os meus argumentos. Mas antes eu vou falar os dois sentidos que eu penso, os dois sentidos mais comuns, ou os dois problemas mais comuns que o mundo teria se realmente eles estivessem superpovoados, e que muita gente que acredita na superpopulação acredita que esses problemas são reais, mas não, esses problemas são problemas de alguns lugares pontuais e não são problemas reais, são problemas de lugares específicos. E o primeiro é: o mundo não está superpovoado, e que significa, no primeiro sentido que se pode ter, existe espaço para todo mundo, não existe falta de espaço físico. O mundo não falta espaço para as pessoas viverem nele. Na verdade, sobra espaço no mundo. O que acontece é que a gente vive em cidades com uma densidade demográfica muito alta, então as pessoas olham isso e acham que o problema é a superpopulação e a falta de espaço físico. Não, o mundo não está, não falta espaço no mundo por causa da superpopulação, entre aspas. Imagine que isso eu quis dizer entre aspas. E não, o mundo não está superpovoado no sentido de espaço físico, ainda existe muito espaço para as pessoas viverem. E, de acordo com o Google, a população mundial, toda a população mundial, 7 bilhões de pessoas, caberiam no estado do Texas, e todas as pessoas poderiam ter uma vida boa, ter um espaço considerável no estado do Texas. Todas as pessoas do mundo caberiam e viveriam bem, viveriam em casas com tamanho razoáveis dentro de um único estado dos Estados Unidos. Quer dizer, o mundo está muito longe de estar superpovoado. A superpopulação é um mito, já no sentido de falta de espaço físico. Não, não falta espaço físico para a humanidade. Agora, o segundo sentido que isso pode ter é que o mundo está superpovoado. Agora é o sentido que também lembra a teoria de Malthus, que falava que por um mundo ficar superpovoado, iriam faltar alimentos. Não, isso também não é verdade. Por um simples fato de que o ser humano é um ser que consome, mas ele também é um ser que produz. E ele é um ser que produz mais do que consome em condições normais de vida. Óbvio que, abrindo parênteses, óbvio que em algumas situações o ser humano consome mais do que produz, mas isso é por causa que existe algum incentivo falso que faz o ser humano a consumir mais do que produzir. E óbvio que na grande maioria das vezes quem cria esse incentivo é o Estado. O Estado cria incentivos para as pessoas não produzirem, para as pessoas viverem da produção dos outros. Por isso que às vezes existem lugares em grandes cidades superpovoadas e ao mesmo tempo muita pobreza, porque existem mais gente consumindo do que produzindo, por causa dos incentivos falsos que o Estado cria para o aumento da população em algumas cidades. E em algumas outras cidades existe falta de população também, como eu vou falar mais para frente. Mas fechando parênteses, não existe uma superpopulação, e por causa disso falta de recursos, falta de alimentos, porque o ser humano ele produz muito mais do que ele consome, e quanto mais gente no mundo, mais gente para produzir, então não vai faltar alimentos. Quando Malthus ele fez a sua teoria, ele pegou dados frios, porque a produção de um ano é isso, a produção no outro ano é isso, aí ele vai e escolhe um número para falar essa produção anual da humanidade de alimentos, sei lá, de arroz. Esse aqui é o crescimento populacional, logo eu vejo que o crescimento populacional é muito maior que a produção de alimentos, logo vai faltar alimentos, as pessoas vão morrer de fome. Ele pegou dados estanques, ele desconsiderou estanques, quer dizer, dados frios, que não são dinâmicos, e desconsideram que a gente não sabe o que a humanidade vai produzir. A gente sabe que ela vai produzir, mas não sabe o que.
porque a humanidade é dinâmica e Malthus lidou com dados frios, achando que a humanidade se resumia àqueles números. Não, isso está muito errado. Isso é um dos problemas de matematizar as coisas. Você perde a essência dinâmica da economia, em que a gente não consegue prever. Mas voltando, não vai faltar alimentos, porque eu acabei de falar, porque o ser humano ele vai produzir, ele vai dar seu jeito. Imagina que numa sociedade, uma civilização, o que é melhor, uma civilização com mais gente ou com menos? Eu acho que mais gente é muito melhor, porque é mais gente para pensar, é mais gente para raciocinar, mais gente para trabalhar, mais médicos, mais engenheiros. Quer dizer, existe muito mais chance que numa sociedade onde tenha mais médicos, que doenças sejam curadas, que pessoas não morram por qualquer doença, que curas de grandes doenças como câncer surjam, que inovações na engenharia também surjam, que inovações na área da computação também surjam, novos algoritmos que possam possibilitar o aumento da produtividade. Isso, por motivos óbvios, tem muito mais chance de surgir, de vir acontecer numa sociedade com mais gente do que numa sociedade com menos gente. Então, mais gente é mais capital humano. Resumindo, o ser humano ele não é simplesmente um ser que vive, produz e vive para a sua simples sobrevivência, como seria um animal irracional. Ele vive e produz não só para a sua sobrevivência, mas para coisas que não são essenciais para a sua sobrevivência. Porque o ser humano, ele é capital. O ser humano ele é capital humano. Ele não é simplesmente um ser que consome e vive na sua produção. Ele só produz para sobreviver. Não, ele faz mais que isso. Porque ele é capital humano. Então, existem gráficos que mostram que o crescimento da população aumentou a prosperidade dela. Por exemplo, se esse vídeo for para o YouTube, que eu ainda não decidi, eu vou colocar, se ele estiver no YouTube nesse momento, vai aparecer um gráfico falando, mostrando que em 1800, quer dizer, no século XIX, a população, grande parte da população, vivia abaixo do nível, vivia na miséria, vivia abaixo do nível de pobreza, vivia na miséria, e já existiam 1 bilhão de pessoas. E quanto mais o tempo foi passando e mais gente foi nascendo, mais gente passou a viver na Terra, o nível de pessoas que viviam acima do nível da pobreza, a quantidade de pessoas que viviam acima do nível da pobreza aumentou muito, aumentou bastante. O que acontece? A população aumentou, mas ao invés de a condição de vida piorar, como seria a lógica malthusiana, porque vai faltar alimento, não, a miséria não aumentou. O que aconteceu? A prosperidade que aumentou, que é um contrassenso à teoria malthusiana. E eu já expliquei porque a teoria malthusiana não funciona, ela não lida com dados dinâmicos da sociedade. E então, o que acontece é que a população, o aumento da população, melhorou o padrão de vida. Óbvio, né? A teoria malthusiana está errada, porque é óbvio, porque é mais gente, o ser humano é capital humano, como eu acabei de falar. Então, quanto mais gente surgiu, melhor foi o padrão de vida, mais as pessoas abandonaram, saíram do nível da pobreza, e agora que no século XXI, nesse início de século, a pobreza está caindo e ao mesmo tempo que o número de pessoas que não são mais pobres, que não vivem abaixo do nível da miséria e da pobreza, aumentou muito, muito, muito. Então o que acontece? Que não existe superpopulação, muito longe disso. O mundo está longe de viver um problema de alimentos, porque tem mais gente para produzir e novas ideias vão surgir também por causa disso. E então a ideia da superpopulação é um grande erro. E eu realmente, meu opinião pessoal, eu até entendo que quando a gente vive na cidade, a gente olha para a cidade, a gente acaba tendo uma visão errada, porque a gente olha para a cidade, olha para a pobreza, olha para a dificuldade que as pessoas têm para trabalhar, olha para tantas pessoas passando por situações difíceis e vem situações de favelas que tem uma concentração de pessoas. A gente pensa, não, o mundo está super povoado, a pobreza só está aumentando. Não, isso não é
a realidade. É como eu falei bem no início do vídeo, que isso é um problema circunstancial daquele lugar e que a gente não pode tomar uma decisão ou concluir que não, agora o mundo está superpovoado porque eu vi que a minha cidade é assim. Não. O problema é a sua cidade, como eu já falei também no início do vídeo, que o problema é o incentivo falso que o governo cria, muitas vezes pelo subsídio na educação pública, à saúde. Então, pessoas com menos capacidade, eles não veem um problema gigantesco, um problema muito grande em ter filhos. Porque eles pensam, eu posso até não sustentar, mas o Estado vai sustentar. Então você cria um incentivo falso. Porque o Estado ele não consegue sustentar tudo. Por mais que ele fale que vai sustentar tudo, por mais que ele prometa que vai dar educação e saúde para todo mundo, é impossível, porque a educação é um serviço, a saúde é um serviço e depende do mercado. Depende das condições do mercado. Então, em alguns momentos, eles vão ficar caros, em alguns momentos eles vão ficar baratos, em alguns momentos vai faltar serviço, eles não vão conseguir atender todas as pessoas. Por isso que muitas vezes acontece essa miséria, esse problema. Mas é um problema muito mais estatal por incentivos que ele dá à população errada. A população acha que pode ter filho, que vai estar tudo bem. Não, não vai estar tudo bem, porque ela não vai garantir. Por mais que o Estado fale que vai garantir, ele não vai garantir. Então, por isso que muitas vezes na cidade ocorre de ter pobreza, ocorre não só por isso, é um dos motivos, ocorre de ter pobreza, ocorre de ter em, em algumas circunstâncias uma concentração de pessoas muito grande, mas isso não significa que o mundo está superpovoado, e sim que a pessoa que está vendo isso não pode concluir que o mundo está superpovoado. Isso é uma visão enviesada, você está concluindo por poucos fatos, você não pode tirar essa conclusão. Mas por que as pessoas vivem então numa cidade? Por que nessa cidade, por exemplo, Rio de Janeiro, tem tanta gente? E o motivo também não é tão difícil de explicar. Porque é muito mais fácil viver numa cidade para você interagir, para você trabalhar, para você conseguir um emprego, para você estudar, para você se tratar de uma doença, do que viver isolado numa casa no meio da montanha. Porque ali, para tudo que você fizer, você vai ter que se deslocar muito, ou provavelmente você vai ter que resolver todos os seus problemas sozinho, sem ajuda de ninguém. Então é muito mais fácil você interagir num lugar onde tem bastante gente do que sozinho, do que você resolver os seus problemas sozinho. Por isso que na cidade existe uma concentração demográfica, uma taxa de demografia muito alta. Por exemplo, se eu não me engano, no estado do Rio existem 6 milhões de pessoas. Em São Paulo tem 12 milhões de pessoas. Porque há uma taxa muito grande de concentração, porque as pessoas veem que viver em cidade é melhor para trabalhar, como eu falei, é melhor para estudar, porque aqui as coisas já estão criadas, já estão feitas para funcionar. Então a gente se integra a esse funcionamento de forma mais fácil do que numa cidade pequena. Então é muito melhor viver, não melhor, mas é mais simples viver numa cidade grande para resolver seus problemas. Porque é mais gente para ajudar. E no fim, então não existe superpopulação, não existe falta de recursos, não existe falta de espaço físico, falta de moradias, falta de lugares para as pessoas fazerem suas atividades. E aí, porque a superpopulação, além de ser um mito, além de não existir superpopulação, existe um problema maior, que ela distrai. Ela distrai do verdadeiro problema, que é o seu contrário. É a subpopulação, sub. Falta gente no mundo. O mundo não está superpovoado, pelo contrário, está subpovoado. E você vê isso pelos problemas que muitos países estão tendo com a previdência. Muitos países, até o Brasil, que tem uma população considerável, uma renovação considerável, está passando por problemas da previdência. Imagina então os países da Europa, como a Alemanha, como a Itália, e os países da Ásia, como o Japão e Coreia do Sul, que estão passando por problemas muito sérios de renovação da população. E o que eu quero dizer com renovação da população? Que existem mais idosos do que jovens. A população idosa está se tornando está sendo maior, tem mais gente idosa do que pessoas jovens, e isso é um problema gigantesco para a previdência, porque é a longo prazo. É muito os velhos estão muito mais próximos naturalmente da morte do que os jovens. Por isso, quando
tem uma concentração muito grande de idosos na sociedade, eles vão morrer mais rápido. Primeiro, eles vão morrer mais rápido, vão morrer primeiro que os jovens, então, no fim, quando tem uma alta concentração de idosos numa sociedade, significa que aquela civilização, que aquela sociedade não está se renovando e o que está acontecendo é que está diminuindo, a população está diminuindo, tem menos gente nascendo. E isso para a Previdência é um problema porque, porque quem sustenta, quem paga a aposentadoria dos idosos são as pessoas jovens. E quando tem menos gente trabalhando, significa que é menos gente para pagar um idoso, para pagar sua aposentadoria. É assim que funciona a Previdência. Mas, se nós vivemos já no Brasil, que nem tem um problema muito grande de previdência, já vivemos um problema de previdência, o Brasil nem tem um problema tão grande de renovação. Tem sim, mas não é tão grande como eu falei nos países da Europa e na Ásia. Já tem esse problema de previdência. Imagina nos países da Ásia e da Europa, como eu falei. Quer dizer, esses países estão com um problema muito grande de superpopulação. E é isso que a gente tem que estar atento. Que o mundo não está superpovoado, pelo contrário, está subpovoado. Tem pouca gente produtiva. A tendência é que menos gente produtiva tenha no mundo, porque a população está envelhecendo e está morrendo. E aí, isso é um problema. Porque assim a sociedade se torna insustentável. E essa é mais do que uma prova, que é uma verdade clara, que o mundo não está superpovoado, pelo contrário, ele está subpovoado. O problema é que tem pouca gente produzindo, tem pouca gente trabalhando no mundo. Então, esse é o vídeo para falar que superpopulação é um mito, o problema real é a subpopulação. E se eu estou mentindo, se eu não estou mentindo, mas se eu estou errado, por que os países estão com esses problemas de previdência? Esse problema de previdência só mostra que existe um problema na população. E o problema é que ela não está se renovando, que os idosos estão morrendo e a população está diminuindo e tem menos gente produzindo. E isso vai ser muito ruim, porque menos gente produzindo significa que o país vai perder em qualidade de vida. Então, não existe mesmo superpopulação. Super é que pode confundir super com sub. O que não existe é super. O que existe é a subpopulação. E o vídeo já está bem longo, já tem 17 minutos, mas eu quero só falar mais uma coisa. Um pensamento que eu tenho sobre a superpopulação, entre aspas. É que eu fico imaginando, se a gente vivesse... Não se a gente vivesse, mas pega uma pessoa que viveu no século XVIII ou no século XIX. Não no século XVIII não, no século XVII ou no século XVIII. Pega essa pessoa e pega ela e traz ela pro futuro, pro ano de 2020 ou pro ano de 2019, porque 2020 realmente não é um ano tão bom por causa dessa coisa de pandemia. Mas vamos supor que essa pessoa viesse para o ano de 2019 e ela estava lá na miséria do século XVII, do século XVIII. Ela vivia num mundo que para ela provavelmente, ela nem sabia provavelmente, porque não existia informação. A informação ela não era distribuída, ela não chegava às pessoas, era muito mais difícil. Então, ela provavelmente nem sabia que existiam 1 bilhão de pessoas no mundo, naquela época, no século XVII, no século XVIII. Mas com certeza ela pensava, putz, a humanidade, o estado dela natural é a miséria, é uma situação difícil, uma vida difícil, que vai faltar alimentos, que a gente tem que produzir para sobreviver, e o mundo já está cheio de gente. O mundo já está... Eu não sei se ela saberia isso, mas eu ia pensar, não, é impossível o mundo chegar a uma taxa muito alta de população. A população mundial nunca vai chegar a níveis muito altos, porque ela não vai se sustentar nunca. Essa pessoa seria um malthusiano, porque a realidade que ela via era aquilo, era a vida de produzir para sobreviver, é uma vida difícil. Então ela achava que não teria como o mundo melhorar, ser melhor do que isso. Aí ela chegou no futuro, como eu estava falando, e ela ia ver a internet. Ela ia ver os celulares, carros e aviões, helicópteros, sei lá, jogo de futebol, e ia pensar, caramba, não acredito. Não, isso não é possível, isso não existe, isso é irreal, isso é mágica. Essa pessoa ia achar que é mágica o que a gente vive em 2019 ou em 2020.
Porque é impossível que o mundo tenha prosperado dessa forma. Isso nunca poderia estar acontecendo, porque a miséria é condição natural. Mas essa pessoa do século XVIII, ela não, ela, por mais que ela pensasse dessa forma, ela teria que se conformar que ela tá errada, mesmo que ela não consiga aceitar, mesmo que as coisas estão acontecendo na frente dela, ela vai ter que em alguma hora falar, caramba, eu não entendo como, mas a humanidade prosperou e pior pra ela, pior no sentido mais contrassenso pra ela é pensar, não, a humanidade prosperou com uma população de 7 bilhões maior, quer dizer, uma população que tem mais 6 bilhões do que na minha época, que só tinha 1 bilhão, quer dizer, nós vivíamos na miséria com 1 bilhão de pessoas, agora com 7 bilhões vivemos uma vida mais próspera, a humanidade prosperou dessa forma. Ele teria um choque gigantesco de realidade, ele acharia isso uma coisa irreal, provavelmente essa pessoa acharia um milagre, mas a gente que vive já nessa realidade, a gente não se dá conta disso, a gente não se dá conta que a vida dessas pessoas era difícil, e no século XVIII, XVII, era difícil, e que pra ela o que a gente vive hoje é algo incrível. Porque a gente já tá na nossa realidade, então pra gente é o normal, é o cotidiano. Mas não, o que a gente vive hoje, por mais que já esteja consolidado, pode deixar de existir a partir do momento que a população não está se renovando, que a população perde em gente, tenha menos gente no mundo. Então a produção vai cair, então a gente não pode perder isso. A gente precisa ter mais gente no mundo. E essa pessoa, voltando à história do século 17 e 18, ela ia ver, caramba, realmente eu estava errada. A gente não consegue prever o que a humanidade pode fazer. A gente não pode julgar porque a produção é imprevisível. A gente sabe que vai produzir, mas a gente não sabe o que vai ser produzido. Então não podemos julgar por aquilo que a gente vê. Aquilo que a gente vê é algo da circunstância de algum lugar, não reflete tudo. O que a gente pode, a única conclusão que a gente pode ter é que o ser humano é um ser que produz, mas que não sabemos o que vai ser produzido, porque é imprevisível e não adianta tentar adivinhar. Essa é tudo que é meio que eu quero passar nessa história que eu inventei. Nós não sabemos o que pode ser produzido, nós sabemos que vai ser produzido, mas não o que. E a gente não pode julgar por aquilo que a gente vê, porque o mundo é muito mais daquilo que a gente vê, a gente não pode tomar uma conclusão só pelas aparências. Muito obrigado por ter assistido até o fim. Esse é o primeiro vídeo que eu mostro que existem muitas mentiras naquilo que as pessoas acreditam. Não existe superpopulação, pelo contrário, existe subpopulação. O mundo não está superpovoado, está subpovoado. E se continuar assim, nós vamos perder todos os avanços que temos, todas essas tecnologias, todas essas coisas boas e confortos que a humanidade criou quando ela se expandiu e teve mais gente para produzir.